Boa noite, pessoal. Estamos no nosso segundo encontro sobre espiritualidade e hoje nós vamos dar sequência à oração do Pai Nosso. No nosso primeiro encontro, abordamos a questão da paternidade de Deus. E com que direito o cristão pode se chegar a Deus chamando Deus de Pai? Ou melhor dizendo, o termo ali usado é Abba, que é um sentido mais infantil, paterno, íntimo, que é a ideia de papai. O que nos torna dignos de chamar Deus de uma maneira tão íntima e informal, em semelhança até de uma criança, se chegar ao Todo-Poderoso, Criador do Universo, e chamá-lo de papai. Isso é uma ideia interessante. Jesus, quando ensina os discípulos a orar, ele já começa dessa maneira, né? Quando vocês forem orar, se dirijam a Deus e o chamem de papai. E essa percepção, essa sensibilidade de se chegar a Deus chamando de papai, nos coloca na condição um tanto infantil, de criança. E como no outro programa nós abordamos essa questão, né, os que já são pai vão compreender perfeitamente bem isso, a criança ela tem total dependência do seu pai em todas as coisas. Nesse sentido, quando nos achegamos a Deus e tratamos Deus como papai, estamos nos achegando a Ele e invocando isso, dizendo, é uma forma de dizer muito íntima de que Deus, eu sou totalmente dependente de Ti, em todas as coisas. Não faz muito tempo, estava conversando com o Tiago, e lembramos da questão de que dependemos de Deus até, ou somos devedores de Deus até pelo ar que respiramos. E imagine, então, né, se o ar que eu respiro é a graça dele, se o fôlego de vida que eu tenho é graça dele, se eu sou dependente do mais básico, que é isso, imagine do restante, então, né? Então, queridos, agora para dar início a esse nosso segundo encontro, eu vou pedir para o irmão Jorge fazer uma oração. Pode seguir, Jorge. Tá bom. Muito obrigado, Pai, por teu infinito amor, tua graça, tua misericórdia e essa oportunidade que o Senhor nos dá para estar reunidos hoje, Senhor, para estudar tua palavra. Seja o Senhor, por meio de seu Espírito Santo, abrindo nosso entendimento para que nós podamos compreender a palavra e, ainda mais importante, Senhor, poner ela em prática, para que nossa vida seja transformada e podamos dar um testemunho de sua transformação em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Eu gostaria que o irmão Adilson fizesse a leitura dos dois versículos acerca da oração do Pai Nosso, o versículo 9 e o versículo 10. Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10, diz assim: Por esta razão vós orareis: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muito bom, obrigado, Adilson. No primeiro encontro, nós abordamos a questão do Pai. E agora nós vamos para as três petições iniciais. Dessas três petições iniciais, vamos nos deter somente na primeira. As três petições iniciais santificado seja o nome de Deus, que venha o seu reino e que seja feito a vontade dele. Então, das três petições iniciais, as três estão voltadas para o próprio Deus. Você inicia a oração do Pai Nosso numa relação íntima com ele, num reconhecimento de total dependência dele, e as três primeiras coisas são voltadas para ele, porque ele é mais importante nisso. Então, que o nome dele seja santificado, que o reino dele venha e que a vontade dele seja feita. Nós vamos nos deter somente na primeira parte, de santificado seja o nome dele, né? Para isso, a gente poderia dar uma olhada breve em Salmos
seria o Salmo 115, versículo 1. E um outro irmão poderia estar lendo o Salmo 148, o versículo 5 e o versículo 13. Quem poderia ler Salmo 115, versículo 1? Pode deixar que eu leio isso. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Os cavaleiros templários usavam isso daí num lema deles de batalha, sabiam? Não a nós, Senhor, não a nós, mas pela glória do teu nome. Só que é meio polêmico as atitudes deles, né? E o Salmo 148, o versículo 5 e o 13. Cinco e o 13? Ou é do Isso. 5 ao 13? Não, o 5 e o 13. Tá, o 5. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. E o 13. Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. A ideia de louvar, de glorificar a Deus por tudo que ele fez. Claro, se você ler o Salmo 148 todo, você vai perceber que ele está abordando toda a criação, e dentro da ideia de toda a criação, o ser humano também. Então, é curioso, porque se eu for analisar como que a criatura pode glorificar o nome do Criador, é bem curioso isso. Há duas formas bem interessantes de como nós podemos glorificar o nome de Deus. Uma delas é vivendo de acordo com a vontade dele. Eu glorifico a Deus me submetendo à vontade dele que eu encontro nas Escrituras. E se eu ando de acordo com essa vontade, eu estou honrando a ele, eu estou louvando a ele e eu estou glorificando o nome dele. Essa é uma lição preciosa que o autor que eu apresentei a vocês, já no primeiro encontro, né, acerca da oração do Pai Nosso, que é o J.I. Packer, eu não sei pronunciar corretamente o nome dele, mas ele é um autor reformado, muito bom. É um livro que eu recomendo a vocês, quem tiver interesse pode estar procurando, ele tem outras obras também, muito boas. E uma das formas de glorificarmos o nome do Senhor, de santificar o nome do Senhor, é obedecendo a palavra dele. Também seria interessante darmos uma olhadinha rápida no breve catecismo. Ficou com você, né, Tiago? Sim. A questão número 1 do catecismo de Westminster. Pergunta: qual é o fim principal do homem? A resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Acho que deu uma falhadinha na internet ali na hora da resposta. Mas o fim principal do homem O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. glorificar a Deus e ser feliz, desfrutar dessa vivência com ele. Isso é interessante. E também teria um texto interessante aqui, que seria Apocalipse 4, versículo 8. Só para completar a nossa ideia aqui. Quem ficou disposto a ler Apocalipse 4 e 8? Eu. Diz assim: cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamaram sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Já percebemos que em Apocalipse há 4 seres que estão santificando ou chamando Deus de santo
constantemente, ou podemos dizer eternamente. Já percebemos que no céu o nome dele é glorificado, é santificado. E se prestarmos atenção na oração do Pai Nosso, nas 3 primeiras petições, quando Jesus nos ensina a glorificar o nome dele, pedir que o reino dele venha e que a vontade dele seja feita, assim na terra como no céu. Ou seja, para que nós, homens, façamos na terra a vontade de Deus, assim como ela é feita nos céus. Se nos céus glorificam o Senhor, qual é a finalidade maior do homem aqui na terra mesmo, Tiago? Lá no Catecismo? Glorificar o nome do Senhor e ser feliz, né? Gozar para sempre. Então, se formos analisar um pouco a questão da espiritualidade cristã, glorificar a Deus é uma obrigação ou é um privilégio? O que vocês acham? Dado a revelação especial de Deus nas Escrituras, aqueles que conhecem as Escrituras vão entender que Jesus é peça fundamental disso. É tão fundamental que nós vamos estar lendo mais para frente Colossenses. Colossenses, capítulo 1, do versículo 26 ao 29. Mas não, se alguém quiser já ir procurando esse texto, Colossenses, capítulo 1, do 26 ao 29, pode ser lido do 27 ao 29, mas não precisa ler agora. Só quem tiver interesse já pode ir abrindo o texto de Colossenses. É fundamental compreender que nessa espiritualidade cristã, glorificar a Deus é um privilégio. Você pode... Opa, só um instante aqui. Mais um convidado chegando. Boa noite, pastor. Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom que você chegou. Chegou na hora quente aqui do negócio. Opa, para mim é um privilégio estar com vocês aí e rever você, Fernando. Deus abençoe. Obrigado. Faz tempo. E agora você foi um pouquinho mais longe, né? Que é difícil de eu visitar, né? Mas vou tentar. Ano que vem eu vou tentar ir lá te ver. Isso, Pastor. coloca num calendário aí, faz uma agenda para vir nos visitar aqui, se Deus quiser. Certamente. Pastor, nós estávamos discutindo aqui o nosso segundo encontro acerca de espiritualidade reformada, e no primeiro encontro nós tratamos da ideia, a oração do Pai Nosso. Esses primeiros encontros nós vamos abordar a oração do Pai Nosso na sua totalidade. O primeiro encontro nós abordamos a questão do Pai, de Jesus ensinar os discípulos a orar, tratando o Deus Todo-Poderoso de Pai, ou melhor, de Papai, que dá um sentido íntimo, pessoal, e também nos remete a uma ideia de criança, de total dependência dele. E agora nós estamos entrando na oração propriamente dita, nas 3 petições iniciais, que é santificar o nome de Deus, pedir para que o reino dele venha, e a parte final, que é fazer a vontade dele. Nós vamos nos deter apenas na primeira dessas 3 petições iniciais, que é santificar o nome de Deus. Claro, para isso, com certeza eu vou contar com a ajuda do nobre pastor, que vai me ajudar aqui nessa questão. Pastor, eu estava colocando para os irmãos acerca de santificar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus. Isso é um privilégio ou é uma obrigação para o cristão? No seu ponto de vista, o que você poderia acrescentar para nós acerca disso? O cristão ele tem a obrigação de santificar o nome de Deus? Ou isso é um privilégio, é um deleite? Bom, é uma questão muito interessante, muito pertinente, né? Eu lembro, quando ainda estudava, tem um livro, Esboço de Teologia Sistemática, do John Dagg, se eu não me falha a memória,
E eu concordo com ele quando ele inicia sempre as suas respostas concernente ao nosso dever cristão, sendo como, ao mesmo tempo, um privilégio e também um dever. Então, é um dever santificar o nome de Deus? É. Todo cristão parte desse pressuposto que, como cristão, ele tem que viver, primeiro, para a glória de Deus, né? E aí ele encontra a sua finalidade de existência, também se alegrar em Deus, que faz parte dessa finalidade de existência, e esse glorificar a Deus se vive, né, santificando o nome do Senhor. Afinal de contas, não é qualquer coisa, é de Deus que nós estamos falando, então é um dever. Também é um privilégio, porque o cristão ele tem esse privilégio, como ontem inclusive eu estava falando, Ezequiel ele vai falar, né, profetizando sobre o que nós chamamos hoje de conversão, em que Deus nos dá um coração novo, tira o coração de pedra, nos dá um novo espírito, uma nova disposição e coloca em nós o Espírito Santo. Então, é um privilégio poder ter a ação de Deus em nós e dar esta resposta já, né, de santificar o nome do Senhor. Até parece que foi combinado, mas não foi. Eu pedi para o irmão Tiago ler exatamente a primeira questão do catecismo, que é sobre a finalidade maior do homem, glorificar a Deus. E também lemos 2 salmos, o Salmo 115, versículo 1, e o Salmo 148 inteiro, praticamente todo ele, é sobre essa questão de louvar ao Senhor Deus. E quando eu fiz a colocação, ou a pergunta capciosa, né, se é um dever ou um privilégio, na verdade é as duas coisas. É um dever porque há um temor, e é um temor santo, porque devemos levar a sério todas as sentenças de Deus. Se Adão tivesse levado a sério, né, aquela primeira sentença, se você comer do fruto, certamente morrerás. Pois bem, certamente morremos, somos mortais hoje, por conta da herança de nosso pai Adão. E isso serve para leve Deus a sério. Leve Deus muito a sério. As suas sentenças, os seus decretos se cumprirão, todos eles. E isso tem um aspecto bom. Por quê? Também em Cristo temos outras sentenças, que é a de salvação. E para isso, para trazer Jesus para essa questão do santificar o nome de Deus, eu gostaria que você, Adilson, que vai ler Colossenses? Mas também podemos depois ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, e Colossenses, capítulo 1, do 27 ao 29. Eu acho que podemos começar com... Eu posso ler Colossenses. Oi? Eu posso ler Colossenses. Certo. Então, Tiago, você pode ler Colossenses, capítulo 1, versículo do 27 até o 29, e o Adilson, se quiser, já pode ir procurando 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Está aberto aqui. Eu acho que vamos ler primeiro o 1 Pedro, pode ser? 1 Pedro Capítulo 3. 3,15 Isso, versículo 15. diz assim: Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. A palavra reverenciar também pode ser traduzida por santificai. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Opa, Pedro está dando uma ideia bem interessante aqui, que o cristão ele deve santificar ou reverenciar, e aqui até o pastor Jeremias poderia acrescentar para nós também, com seu conhecimento, que santificar o nome do Senhor, esse santificar, ele é uma ideia que traz junto louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor, obedecer ao Senhor, porque eu também
engrandeço ao Senhor quando eu faço a vontade dele, quando eu obedeço a ele, quando eu reverencio a ele, quando eu tenho temor a ele. Todas essas questões estão juntas na ideia de santificar o nome dele. Pastor, você quer acrescentar algo também acerca dessa ideia de santificar o nome do Senhor, de santificar a Cristo como nosso Senhor? Então, a ideia toda é interessante, que ela está sendo convergente, né? Porque também não poderia ser de outra forma. Os textos bíblicos, eles são muito autoafirmativos. E aqui é interessante que esse texto, Pedro está fazendo uma aplicação do texto de Isaías sobre santificar o nome de Cristo, onde Isaías ele vai fazer uma referência ao Senhor Deus, né? Em Isaías 8:13, aqui Pedro ele faz uma aplicação a santificar a Cristo. E uma coisa interessante que esse santificar o nome do Senhor, ele traz a expressão de viver de uma forma de vida onde nós cumprimos aquele ideal de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que é a grande declaração de Israel. Shema, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? E ali vai dar algumas referências de como santificar. Então, santificar tem a ver com dedicação a Deus e uma dedicação contínua e uma dedicação de qualidade. Ou seja, uma dedicação onde se ensina e se vive a palavra, saindo, voltando à mesa, ensinando, enfim, em todo o aspecto da vida cotidiana. Pelo menos é como eu vejo aqui e como se aplica esse antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Porque um versículo anterior ele vai falar sobre as tribulações ou as perseguições que o cristão fala, ou seja, que o cristão está sujeito. Mas para o cristão não ficar atemorado, antes de ficar atemorado, ele deve santificar a Cristo. Então, viver também de forma que o nome de Cristo seja engrandecido pelo nosso procedimento, que também nós evidenciemos a glória de Cristo em nosso viver diário. Nesse caso, então, glorificar, santificar o nome do Senhor não é uma mera ação verbal, não é só uma questão de conversa, é uma questão de vida, então. Eu tenho que viver isso. Não adianta com a boca eu confessar o Senhor, se com a vida a minha caminhada vai na contramão, vai no sentido oposto. George, pode acrescentar. Estamos ouvindo você. Então, irmãos, aqui esse verbo santificai, no grego, ele se encontra em presente progressivo. Na ação, aqui na palavra, nos indica que ela não só é feita e você já fez. Por exemplo, aquelas pessoas que vão no domingo à igreja, fazem um louvor, participam do culto, eles acham que, ok, eu santifiquei a Deus, e o resto da semana, ¿qué? Aqui no presente progressivo indica uma ação que ela tem que ser feita e continuar sendo feita durante todo o dia. Só que nossa vida tem que santificar a Deus o dia inteiro, todo o tempo. Muito bom, muito bom. Excelente colocação. Diga, pastor. É que o que o irmão George falou, ele está ligado à questão da santificação, santificar o nome de Deus como uma ação progressiva de um serviço de culto, inclusive. E este serviço de culto, ele se desdobra em duas palavras gregas. Uma delas é latria e a outra delas é proskineo, né? Dependendo da pronúncia, que uma fala do ato de reverenciar, adorar a Deus, né? Uma adoração como aquele que vai e declara ou se dobra, se rende, e a outra é serviço, ou seja, a adoração a Deus, do santificar o nome dele, é uma ação contínua que começa na adoração propriamente dita, e ela pode ser falada, ela pode ser expressada
de forma corporal, né, como louvor, como oração, como adoração, reconhecimento, mas também ela é externada em ações de serviço. Por isso, algumas igrejas, principalmente anglo-saxãs, elas falam da ação do culto como um serviço, serviço de culto, porque é uma ação contínua do ato de santificar onde a adoração está imbuída. Incrível, a palavra de Deus, ela sempre se complementa. E para trazer mais um complemento acerca do santificar em nome do Senhor, eu gostaria que um irmão lesse Colossenses capítulo 1, do versículo 27 ao 29, para acrescentar mais uma ideia nessa nossa conversa. Porque a questão de santificar o nome do Senhor, ela é bem ampla. Não é apenas uma questão verbal. Eu vou ali, abro a boca, canto um hino bonito na igreja, depois eu saio na rua e recito até alguns versículos de memória, e digo umas coisas bonitas e bem bíblicas, mas não é só verbal, é no coração, tem que ser vivido, é com uma totalidade do teu ser, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu desejo, com todo o teu ser, adorar ao Senhor teu Deus. Só que, como eu tenho uma natureza caída e pecaminosa, eu posso não conseguir fazer isso. Então, vamos ver o que Paulo diz para nós em Colossenses, no capítulo 1, do 27 ao 29. Mas pode ler do 26 já, irmão. O ministério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me a mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. É Cristo em nós a esperança da glória. Eu gosto muito da união do homem com Cristo, que é apresentada no Evangelho de João, na teologia joanina. Eu gosto muito, eu tenho um apego muito grande pelo Evangelho de João, por experiências particulares e porque é maravilhoso. Aquele que está na palavra e a palavra está nele, e que anda na palavra, que vive a palavra, então o Pai e o Filho vêm e fazem morada no seu interior. A teologia joanina ela é muito bonita, é linda, é poética também. A beleza, a estética dela é muito forte, mas também o aspecto teológico, doutrinário. Por quê? Como eu sou um filho de Adão, caído, pecaminoso, com uma inclinação para o mal, ou podemos dizer, morto, se Deus não soprar vida em mim, eu nunca vou me levantar para as coisas de Deus, eu nunca vou responder a Deus de forma positiva se ele antes não soprar vida nesse cadáver. E ele não só sopra vida, ele vem e habita em nós. E ele habita por meio do seu Filho, por meio da sua palavra. Também é interessante em João 17, quando Jesus traz a sua oração sacerdotal. Na oração sacerdotal, ele ora pelos discípulos e diz o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa palavra, que é a verdade, é por meio dela que nós somos santificados. E essa palavra em nós. E nós vivendo essa palavra. Quando nós vivemos a palavra e a palavra está em nós, então o Pai e o Filho vêm e fazem morada no nosso interior.
E eu, na minha natureza adâmica, nunca vou conseguir glorificar o nome de Deus como é devido. Mas o Cristo em mim, sim, ele consegue produzir isso em mim. Então, se em algum momento eu glorifico e santifico o Senhor, é porque é Cristo em nós, a esperança da glória. Alguém gostaria de complementar? Já estamos dentro dos nossos minutos finais, né? Já estamos com 40 minutos de gravação, quase. Gostaria de ouvir comentário dos irmãos. Quem poderia estar trazendo mais alguma coisa acerca da santificação do nome do Senhor? Pastor Jeremias, o que você tem para nos dirigir agora nessa reta final da nossa gravação aqui sobre espiritualidade reformada? Então, irmãos, lembrando, eu estava escutando, né, as ponderações de vocês, e sempre bom lembrarmos que essa obra, ela, como diria o Dr. Martin Lloyd-Jones, né, é uma obra da graça em nossa vida, de forma que é pela graça de Deus do início ao fim, graça na vida, graça na morte, em todos os momentos. E é uma ação que é direcionada, inclusive, por Deus em nossas vidas. Como eu falei no início do texto de Ezequiel 36, melhor dizendo, versículo 26 e 27, né, falando sobre santificar o nome do Senhor, e foi lido o texto de Colossenses, Cristo em vós, esperança da glória. Eu deixo o texto de Ezequiel 36, 26, que diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. 27. Porei dentro de vós o meu espírito, aí é Espírito Santo, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, santificar o nome de Deus é um mandamento para aquele que tem uma disposição nova e tem Cristo habitando dentro de si através do Espírito Santo. Amém. É maravilhoso, como a gente disse no início, a palavra de Deus ela vai se complementando. A gente foi de João, Paulo, Salmos, Ezequiel. Não lemos Isaías, mas tem umas referências de Isaías aqui. Apocalipse também. Pedro. Tem mais texto de Pedro aqui. Essa questão de santificar, de glorificar o nome do Senhor, é só a primeira das 3 petições iniciais, né? Depois vem o reino. O reino de Deus tem muito conteúdo. Gostaria de contar com a presença do pastor Jeremias, se possível, daqui mais 15 dias, né? Nós vamos estar abordando esse segundo tópico, que é o reino de Deus, e depois a terceira petição, que é a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu, que essa também é maravilhosa. Acho que essa acerca da vontade de Deus, pastor Jeremias, tem relação com aquela história que eu estava conversando com você semana passada, do patriarca Jacó, né, o mais brasileiro dos patriarcas. É uma brincadeira. A rendição diante de Deus, a rendição total. Como que eu conseguiria fazer a vontade de Deus se a minha vontade é totalmente oposta da dele? E claro, nós vamos Paulo e João, como sempre, né? Eu tenho que morrer para mim mesmo, tomar a cruz todos os dias e seguir a Cristo. E isso nos remete a Colossenses de novo, né? É Cristo em nós a esperança disso. Porque se Cristo não operar em mim, eu não vou conseguir fazer isso. Se eu não tiver uma relação íntima com a palavra, se eu não estiver calçado no evangelho, eu não vou ter força para fazer isso. Se Deus não habitar em mim, nós não vamos louvar o Senhor de verdade, nós não vamos santificar o nome dele, nós não vamos glorificar o nome dele. A nossa espiritualidade vai ser mais falsa do que uma nota de R$3,50. Ela só será verdadeira, só terá um valor real, verdadeiro, se o Deus verdadeiro habitar em nós. E é graça sobre graça.
como bem foi citado Lloyd Jones. Mais algum irmão quer fazer alguma ponderação, algum questionamento? Lucas? Desculpa, Rafael. Diga. Eu escutei o podcast, não sei se o podcast é um audiolivro, né, que você compartilhou hoje no grupo do Charles Spurgeon, e eu fiquei refletindo quando foi trazido esse tema a respeito da obrigação e do privilégio de adorar a Cristo junto a um tema que é abordado ali sobre o porquê que Cristo morreu por nós, né? Ele, ali no livro ele traz alguns perfis e esse foi um questionamento que me veio em mente, assim, confesso que estou até agora com ele junto a mim, refletindo, porque vem bastante de encontro com isso que foi tratado aqui hoje, né, da obrigação e do privilégio, né, da gente poder adorar esse Deus que se entregou por nós. Sem dúvida. Eu fiz a colocação se é um dever ou um privilégio justamente para provocar, para instigar vocês, né? É um dever, mas também é um privilégio. É por amor. Que toda obra que venhamos a fazer no nome do Senhor, que seja feito com alegria, que seja feito por amor. O amor não isenta da justiça, não isenta do temor. E o temor está sempre presente porque Deus é santo. E esse ser santo, aí eu jogo isso aqui totalmente para o pastor, porque eu não tenho condição filosófica nem teológica alguma de explicar o que é santo, muito menos o que é eterno. Eu posso pegar um dicionário e dizer, santo é aquilo que é separado para Deus. Pronto. Eterno é aquilo que não tem começo e não tem fim, porém existe. Ponto. Mas entrar na ideia do que é santo e do que é eterno, eu não tenho condição nenhuma. Eu não alcanço nem a superfície disso. Esse Deus que é eterno e é santo e é eternamente santo e é adorado pelos seres no seu trono de glória lá no céu, eternamente sendo glorificado e chamado de santo, 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 esse ser habita em nós, pela sua palavra, pelo seu Filho, que veio e deu a vida por nós. E nós também glorificamos a Deus quando reconhecemos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Fechando, né? E casando com a ideia de Colossenses, que é Cristo em nós a esperança da glória. Então, duas formas bem interessantes de glorificar, de santificar o nome do Senhor, primeiro, reconhecendo que Jesus é nosso Salvador e obedecendo os seus mandamentos, obedecendo a palavra de Deus. Dessa forma, nós santificamos de uma maneira prática, santificamos o nome dele. E, claro, no próximo encontro, vamos tratar do reino de Deus. E se nós chamamos o reino de Deus, é porque antes nós santificamos o nome dele. Então, primeiro santificamos o nome dele, depois chamamos o reino dele e fazemos a vontade desse Deus Todo-Poderoso. Agora eu gostaria que algum irmão fizesse a oração de encerramento. Após o fim da oração, eu vou estar fechando aqui a gravação. Mas se os irmãos quiserem, depois da gravação, encerrada a gravação, continuar conversando um pouco mais, fica livre, tá? É só para a nossa gravação não ficar muito extensa, que no outro encontro passou de 1h10, né, Tiago? Ficou longo. Então, eu gostaria que... Pastor, você faria a oração de encerramento para nós? Sim, eu sou o único pastor participando, só para perguntar, vai que tem outro aí. Sim, você é o único pastor aqui. Tá. Muito obrigado. Então, posso sim. Senhor Deus, nós chegamos em Tua presença agradecidos pelo imenso privilégio de poder ponderar sobre a Tua palavra e, em especial hoje, sobre o tema específico de santificar o Teu nome, algo que não deve ser relegado a uma importância menor,
mas deve ser priorizado em nossa vida, pois a santificação do cristão depende da sua devoção, e a devoção do cristão, a nossa devoção, ela está inteiramente enraizada em nosso novo nascimento, que deve ser vivido, não somente declarado com palavras, mas demonstrado com nossa atitude diária. Obrigado, porque o meio pelo qual nós temos esta orientação é a tua palavra, e o poder pelo qual podemos viver para a glória do teu nome e santificar o teu nome é o Espírito vivendo em nós, é Cristo em nós, no qual temos a absoluta esperança da glória. A ti todo louvor, honra e glória para sempre. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Pessoal, eu vou estar encerrando a gravação agora.